Nesse circuito eu tenho novamente um NPN, um resistor de base de 100 kΩ, bem alto, tá? Alimentando novamente com 5 volts. No meu coletor eu tenho um resistor fixo de 100 ohms em série com um potenciômetro de 10 kΩ. Daí aqui eu estou medindo a tensão na associação série desse resistor com o potenciômetro. Como a resistência do resistor de base é muito alta, a corrente de base vai ser muito baixa, certo? Então vamos ver como é que vai ficar a corrente do coletor e, consequentemente, a tensão em cima desses resistores no coletor. Eu vou começar aqui com a resistência do potenciômetro mais elevada possível e vou ligar a fonte. Percebam que toda a tensão da fonte fica em cima desses resistores. Agora eu vou começar a reduzir a resistência do potenciômetro. Eu estou tentando girar o potenciômetro com uma velocidade mais ou menos constante e tem um momento em que a variação é muito abrupta dessa tensão, olha só. Aqui, o que está acontecendo é que, como a corrente de base é muito baixa, eu tenho um valor máximo para a corrente que eu posso atravessar no coletor, cujo valor é beta multiplicado pela corrente de base. Se eu tento passar uma corrente no coletor maior do que beta vezes a corrente de base, eu não consigo. O beta desse transistor está em torno de 200, ok? E com esse resistor de base de 100 kΩ e a tensão de 5 volts, a corrente de base que eu tenho fica em torno de 50 microamperes. 200 vezes 50 microamperes, 10 miliamperes. Mas aqui, se eu zerar o meu potenciômetro, eu teria qual corrente se esse transistor estivesse em curto, né? Se ele estivesse funcionando como uma chave fechada. Eu teria 5 volts em cima de 100 ohms, o que daria 50 miliamperes, 5 vezes mais do que o meu transistor é capaz de atravessar para essa corrente de base. Então eu tenho que aumentar a resistência no coletor para que a corrente de coletor reduza e eu consiga manter essa corrente. Outra maneira de fazer isso seria eu reduzir a resistência do resistor de base para permitir que mais corrente passasse, né, pelo coletor. Daí nessa situação eu poderia ter mesmo os 100 ohms aqui, né, apenas, e eu conseguiria passar ali os meus 50 miliamperes.